Muito bom dia, amados irmãos. Nessa manhã gostosa de domingo, dia 19 de julho de 2020. Ainda no efeito dessa pandemia, ainda estamos aqui no horário de 9 horas da nossa escola dominical, para transmitir mais uma vez a nossa EBD online. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a vossa família, sobre o vosso lar nesta manhã, sobre o vosso coração, sobre o coração de cada um que gostaria de nesse momento estar no templo conosco, mas que a presença do Espírito Santo do Senhor repouse alimentando a sua alma nesse momento, o seu coração, e que você se sinta bem na presença do nosso Deus, em atitude de louvor, de adoração, que você possa nessa manhã colocar a sua vida plenamente na presença, no altar do nosso Deus, e adorá-lo em espírito e em verdade. Logo, logo estaremos atravessando por tudo isso e poderemos estar novamente juntos aqui, adorando ao Senhor em comunhão uns com os outros. Enquanto nisso, vamos, meus irmãos, nos alegrando, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos nos alegrando porque o forte braço do Senhor tem nos sustentado a vencer todos os obstáculos que têm nos atingido até aqui. Que possamos estar com os nossos olhos fitos no alvo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da salvação, que de graça nos concedeu através da sua morte na cruz e ressurreição. Que nós possamos estarmos firmes cada dia, adorando o nosso Deus, louvando o nosso Deus, adorando em espírito e em verdade. Que a nossa fé seja aumentada a cada dia. Que o nosso amor ao nosso Deus seja o motivo de poder jamais desanimar. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia nessa manhã, no livro dos Salmos, de número 23. Um salmo bastante conhecido, mas que nos fortalece pela grandeza da sua essência, mostrando o pastoreio do nosso Deus sobre as nossas vidas. Salmo 23 diz assim, é um salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que possamos ter essa firmeza de coração, que as nossas atitudes possam ser essas, o nosso entendimento do pastoreio do nosso Deus sobre as nossas vidas, e que possamos estar firmes, habitando nas tendas do Senhor, na casa do Senhor todos os dias, em comunhão com o nosso Deus, buscando ao nosso Deus a cada momento. Que nós possamos fazer isso nesse dia, que você possa estar onde você estiver nesse momento, no lugar que estiver, mas estar sempre com seu coração voltado a buscar a presença do nosso Deus. Baixa a sua cabeça, nós vamos orar. Coloque a vida daqueles que têm passado por dificuldades mais ainda,
aqueles que têm sofrido por perdas, aqueles que têm de vidas, aqueles que têm sofrido por enfermidades, aqueles que têm sofrido por algum outro desconforto nesse momento. Lembre de cada um nesse momento. Vamos ter uma oração de intercessão nesse momento. Vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor e vamos orar, intercedendo, pedindo a Ele que continue nos fortalecendo, dando conforto àqueles que estão precisando nesse momento, dando saúde para aqueles que estão precisando nesse momento. E a todos os que aniversariaram nesses dias, que Deus possa estar abençoando. Nós vamos orar por vocês também. Que Deus possa continuar dando dias, anos de vida, mais na presença do Senhor. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esse dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, ó Deus, pelas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado pela vida de cada irmão. Não sei, ó Deus, o que cada um passa, mas o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada necessidade, ó Pai. Nós confiamos no Senhor e entregamos tudo nas Tuas mãos. Queremos Te pedir, ó Deus, por aqueles que sofrem, ó Deus, que perderam seus entes queridos. Aqueles que têm, ó Deus, a gente tem muitas notícias, ó Pai, de nossos irmãos, amigos que têm sofrido, ó Deus, com a derrota, ó Deus, da perca dos seus familiares, ó Deus, principalmente, ó Deus, para esse mal que nos aflige, que é esse vírus, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um plano em cada coisa que o Senhor tem feito, ó Deus. Que os seus propósitos, ó Deus, são soberanos sobre as nossas vidas. E queremos entender o Senhor, ó Pai. Esteja, ó Deus, abençoando cada um. Dando condições, ó Pai, para que cada um possa suportar, ó Deus, todas essas dificuldades. E queremos Te agradecer, ó Deus, que apesar de todos os problemas, nós entendemos que o Senhor tem sido, ó Deus, zeloso para conosco. O Senhor tem, ó Deus, nos confortado, o Senhor tem nos sustentado, nos ensinado, ó Pai. E nós cremos, ó Deus, na Tua soberania sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um, ó Deus, dos nossos irmãos, ó Pai, que fazem parte dessa igreja, ó Deus, daqueles que também, ó Deus, estão distantes. A igreja presbiteriana, ó Deus, que ora passa até por alguns momentos, ó Deus, críticos, políticos, ó Pai, que possamos, ó Deus, mostrar, ó Deus, à humanidade, a essa nação, que servimos um Deus verdadeiro, um Deus que tudo pode, um Deus soberano, um Deus de amor. Muito obrigado, ó Pai. E queremos Te agradecer, ó Deus, pelos aqueles irmãos que aniversariaram nesses dias, ó Pai. Estarão aniversariando na próxima semana, se houver. Esteja, ó Deus, enchendo com a Tua graça, ó Pai, com o Teu amor, com as Tuas misericórdias, ó Pai, essas vidas. E muito obrigado, ó Deus, pela sustentação que o Senhor tem dado a elas e aos seus familiares. Fica conosco, ó Pai. Fala aos nossos corações nessa manhã, através da Tua palavra, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Eu gostaria de convidar mais uma vez você a abrir a sua Bíblia. Agora no livro de Lucas, no capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. A parábola do filho pródigo. Jesus, ele recebe pecadores, aproxima dele publicanos e pecadores para ouvir Jesus. E Jesus então é criticado ali por escribas e fariseus pelo fato de estar sentando com pecadores, aqueles que viviam vigiando Jesus, né? Aí Jesus começa a contar umas histórias, umas parábolas para eles. E Jesus conta uma parábola da ovelha perdida. Acho que é de conhecimento de quase todos sobre
a ovelha perdida. Aí ele fala: quem de vós que se tiver 100 ovelhas, perder uma, não vai deixar as 99, não vai sair à procura dessa uma que perdeu? E quando você a encontrar, você não vai trazer ela todo alegre, com júbilo, e não vai curar suas feridas, tratar, ainda vai fazer uma festa, chamando seus amigos para comemorar o grande achado, o reencontro com a sua ovelha. Aí ele fala: qual a mulher que tiver 10 dracmas, que perder uma, não vai acender uma luz, um candeeiro, e não vai procurar, vasculhar a casa toda até encontrar, e quando encontrar a sua dracma, vai fazer também uma festa, vai comemorar esse achado da dracma que estava perdida. Ele queria mostrar o valor daquilo que estava perdido. Uma ovelha, dentro de 100, poderia ser insignificante, mas Jesus, ele mostra a importância dessa ovelha quando o seu dono, quando o seu pastor a encontra. Da mesma forma, a dracma que essa mulher, por acaso, poderia ter perdido, a grande importância dessa moeda que ela teria. E ele continua. Então, a partir do versículo 11, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho,
que lhe desperdiçou os teus bens, com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto era precioso que nos regozijássemos, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela porção da Tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Pai, através do Espírito Santo do Senhor nesse momento. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto, meus amados, bastante conhecido. Eu creio que um dos mais conhecidos, uma das parábolas de Jesus mais conhecida, que é o filho pródigo. Tenho certeza que você já ouviu muitas vezes pregações, filmes e alguma coisa relacionada ao filho pródigo. E Jesus nesse momento ele quer dar uma lição de restauração para aquelas pessoas que estavam acompanhando. Portanto, eu citei ali algumas questões das outras parábolas antes, quando Jesus ele começa descrevendo sobre esse assunto. Eu gostaria de lembrar que existem 3 personagens nesse texto. Nós temos aqui um pai, nós temos aqui 2 filhos, um mais moço, um mais velho, pessoas com atitudes diferentes, com pensamentos diferentes, mas retratando uma família. Os acontecimentos que pode acontecer na nossa família, hoje, nas famílias atuais, que aconteciam nas famílias antigas. E esse jovem, ele quebra ali de repente até uma tradição que seria repartir os bens, a herança aos filhos após a morte de seu pai. Mas esse filho, ele desobedece, ele coloca os pés pelas mãos e pede a sua herança antecipada. E o seu pai prontamente resolve dar a sua parte. E esse jovem então sai e vai gastar tudo. Ele não fez nenhum investimento, ele gastou tudo desordenadamente. Com certeza, durante todo o tempo que ele estava com dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha muitas pessoas que rodeava ele, que parecia confortá-lo na situação que estava, pessoas com grande interesse naquilo que ele possuía. Mas o que a gente entende aqui é que num certo momento tudo isso se acabou e ele entrou em uma situação complexa, uma situação de miséria, e acabou sendo funcionário de um certo patrão que cuidava de porcos, e ele foi encarregado de fazer esse trabalho. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para esse texto é uma questão do pai. O pai, ele foi uma figura fundamental, o que nos ensina muito nesse texto, e eu gostaria de falar nesse texto exatamente sobre restauração. Eu gostaria de ler mais um texto da palavra do Senhor antes de entrarmos nesse tema, que está no Salmo 126, muito rápido, e
e conhecido também. O Salmo 26 ele fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como a torrente no Neguebe. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Por que eu li o texto bem rápido do Salmo 126? Porque o Salmo 126, ele nos traz uma ideia clara de restauração. Meus queridos, da mesma forma eu gostaria de estar sempre fazendo um paralelo entre esses dois textos que fala sobre restauração, que nesse momento, de repente, muitas pessoas estão precisando de restauração. A cada dia nós precisamos de restauração. E tem muitas pessoas que precisam de verdade de restauração. Tem muitas pessoas que estão caídas nesse momento. E nós trouxemos dois textos que falam de uma nação e o outro, um fala de uma nação e o outro fala de uma família. Nós estamos precisando de restauração. No Salmo 126, fala do povo de Israel que havia sido cativo na Babilônia durante 70 anos. E Deus havia restaurado a sorte deles, que ele fala logo no primeiro versículo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A restauração, ela nos traz gozo. A restauração nos traz alegria. A restauração nos traz conforto, nos preenche aquilo que o desejo do nosso coração, a restauração. E nós vimos através do Salmo 126 de uma nação que estava reconhecendo a grandiosidade de uma restauração que Deus havia feito com eles. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. O povo estava cativo, meus queridos, na Babilônia, lembrando da sua terra, lembrando de Jerusalém e os arredores. Era uma terra que produzia leite e mel. Era uma terra próspera que Deus tinha restituído a eles pela promessa de Abraão. Eles estiveram cativos no Egito e Deus restaurou tudo isso na vida deles, colocando eles na sua própria terra, na terra prometida. E mesmo assim eles caíram novamente adorando outros deuses que não era o Deus verdadeiro. Então por isso eles estavam cativos ali na Babilônia. Mas tudo isso já tinha passado quando aconteceu esse salmo. Não sabemos quem escreveu esse salmo, mas é um salmo de romagem. E nós vimos que o povo estava lembrando daquilo que Deus tinha feito na vida deles. Lá na Babilônia, quando aconteceu que o rei deixou eles voltarem, baixou um decreto, falou: vocês podem voltar para a sua terra, vai lá reconstituir tudo que vocês tinham, reconstrói a tua cidade, volta. Deus restaurou a sorte deles, eles ficaram boquiabertos ali naquela região. E falaram: nossa, que coisa que Deus fez agora, como foi grande isso que Deus fez na nossa vida. E entre as nações, por que entre as nações? Que ali também na Babilônia existiam outras pessoas que tinham sido conquistadas, tinham sido cativas por o rei da Babilônia, que estavam ali. E eles reconheceram também, falaram: nossa, como esse Deus de vocês fez uma coisa grandiosa na vida de vocês, restaurou a sorte de vocês, vocês agora vão poder voltar. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez por eles. E eles estavam alegres por isso. Quando nós voltamos para o texto
do filho pródigo. Nós vimos alguém que tinha desobedecido ao seu pai. Eu tenho certeza que esse pai havia ensinado corretamente para esse filho. A gente vê uma figura de um pai centrado, de um pai coerente, que de um pai mesmo com seu filho fazendo coisas erradas, mas ele teve a paciência, a sabedoria, e além do mais ele teve a esperança no Senhor. Meus queridos, nós vimos a figura de Deus nesse pai. Um pai que mesmo a gente errando, muitas vezes não fazendo a vontade dele, ele tem tido paciência conosco, ele tem nos recuperado, dado condições para que possamos arrepender e possamos voltar. Da mesma forma que aquele povo desobedeceu, esse filho desobedeceu. Mas é interessante que no versículo 17, do texto que nós lemos, há uma coisa muito interessante para a restauração. Então, caindo em si, o texto de Lucas 15, versículo 17, fala assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Eu gostaria de voltar para os filhos nesse momento. Muitas vezes a casa do pai parece não ser o melhor lugar para nós. Parece que as atitudes dos nossos pais são ultrapassadas. Parece que tudo aquilo que o nosso pai nos ensina é antiquado. Parece que os nossos pais nos incomodam quando nos orientam. Meus queridos, nós vimos aqui um filho que desobedeceu ao seu pai. Um filho que aborreceu, entristeceu o coração do seu pai com as suas atitudes. Mas, num certo momento, ele cai em si e começa a perceber o grande mal que ele fez. Isso não é diferente nos nossos dias. E quantos filhos têm maltratado os seus pais, têm saído de casa, têm tentado viver a sua própria vida e dá com a cara na parede, dá com a cara no muro e tem sofrido as consequências. Mas eu gostaria de levar esse tema além de quantos filhos têm abandonado a casa do pai, a casa de Deus. Quantas pessoas têm abandonado achando que pode viver da sua forma, aquilo que lhe interessa, da forma que a carne é atraída, e tem abandonado os ensinamentos que tem aprendido na casa do pai, na palavra do pai. Então aquele jovem cai em si e fala: olha, lá na casa do meu pai, os trabalhadores dele têm pão com fartura. Você viu aonde ele foi pego? Pela comida. Ele estava passando fome, estava passando necessidade. Mas muito além disso aí, nós sabemos que ele estava necessitado de carinho. Ele estava precisando daquele amor, daquele cuidado do seu pai. Deus tem oferecido o seu cuidado para cada um de nós. De repente é nós que saímos, nós que fugimos dos cuidados de Deus. É nós que saímos da presença de Deus. É nós que resolvemos andar longe dos ensinamentos de Deus. Mas interessante que a partir do versículo 18, ele toma uma decisão. E ele fala: levantar-me, então, versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso foi o que ele pensou, ele ensaiou. Ele falou: eu vou voltar.
Eu vou lá para a casa do meu pai e eu vou falar para ele que é para ele me tratar pelo menos como um dos seus trabalhadores, porque lá eu vou ter comida, lá eu vou ter uma cama para dormir, lá eu vou ter um lugar para ficar. Eu não sou digno de ser mais filho dele pelo que eu fiz. E levantando-se foi para seu pai. Ele teve uma atitude, ele voltou. Gostaria de lembrar você que de repente, às vezes por alguma circunstância você está pensando, está meio desanimado com a sua carreira cristã. Você de repente está meio sentindo alguma frieza no coração por causa de repente da pandemia ou por outras circunstâncias na sua vida. Mas o que eu vou falar daqui para frente vai ser a atitude de um pai que ama o seu filho. Eu quero falar da atitude de um pai que perdoa, de um pai, de uma atitude de graça na vida das pessoas. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos-nos. Meus queridos, como pai, é até difícil você imaginar essa situação. Quanto tempo, não sabemos por quanto tempo esse pai ficou esperando por esse momento. Não sabemos quanto durou a permanência desse filho ausente lá nesses lugares. Mas uma coisa eu tenho certeza, que esse pai nunca, jamais esqueceu desse filho. Portanto, quando o filho aparece lá na estrada, na porteira da fazenda, imagino eu, o seu pai já estava aqui na varanda da frente. Ali era uma fazenda, né? O texto deixa claro que eles tinham campos ali. Então a gente já fica imaginando que é uma casa grande, com varandas, né, do lado. E esse pai estava ali, de olhos fitados na estrada. Em um certo momento, o seu filho apareceria. Isso com certeza estava fixado no seu coração. E esse momento aconteceu, que seu filho aparece, já com um discurso ensaiado, um discurso de arrependimento, mas um discurso já descrente, porque sabia o mal que ele tinha causado. E seu pai então abraça-o, encontra-o de braços abertos e toma algumas atitudes interessantes. Ali tinha roupas novas, boas, esperando. Ali tinha anel com grande valor, esperando. Ali tinha sandálias, porque a situação daquele filho era precária. Esse filho estava sujo, maltrapilho, descalço, com fome, com certeza com uma péssima aparência, magro, todo debilitado por falta de alimento mesmo, aquilo que nunca tinha faltado na mesa do seu pai. Ele estava sentindo necessidade de comer a comida dos porcos, mas ninguém nem dava a comida dos porcos para ele. E agora seu pai recebe de braços abertos e dá tudo que é de melhor para ele, e ainda manda matar um novilho que estava ali especial, para um momento especial, um novilho cevado, que foi tratado diferente dos outros novilhos, tratado com a melhor comida, limpo, separado para não ter nenhuma contaminação,
para ser usado, ser morto, e para que se usasse no momento especial. E o pai não pensou duas vezes, falou: mata esse novilho e vamos fazer uma festa. Nós vamos fazer uma festa porque é um momento de alegria. Meus queridos, isso nos mostra a graça do nosso Deus sobre as nossas vidas. Isso é um exemplo de graça. Isso é um exemplo da graça de Deus na vida do seu povo, dos seus filhos. Como Deus nos ama. Quando nós arrependemos das nossas más atitudes que temos diante do nosso Deus. Quando nós distanciamos do caminho do Senhor e arrependemos e voltamos, Deus tem nos abraçado. Deus tem preparado o melhor para cada um de nós. Deus tem dado aquilo que nós nem esperamos. Às vezes não merecemos, mas é um Pai cheio de graça e de amor e de bondade. E aí nós vimos ali a atitude desse pai. Que lindo, que gostoso. Imagina o coração desse pai recebendo esse filho, porque olha que ele diz: trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. E aí ele deu uma grande festa, com certeza chamou todos os que estavam, os vizinhos, as pessoas em volta, e começou aquela grande festa, começou a música, começou as danças do momento ali, que eles dançavam, começou, não sei o que aconteceu ali, mas muitas coisas boas, grande alegria reinou pela volta daquele filho ali naquele lugar. Ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Aí eu gostaria de voltar para o Salmo 126. Eu já disse da parte do passado. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Só que no versículo de número 4, fala do presente. No versículo de número 4 fala do presente. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como a torrente no Neguebe. O versículo 4 fala de alguma coisa presente. Mesmo o povo de Israel reconhecendo da restauração que havia acontecido quando eles foram libertos da Babilônia. A grandiosidade daquilo que Deus tinha feito na vida deles quando eles vieram da Babilônia. A reconstrução das suas casas, do templo, de tudo aquilo que eles tinham voltado, reconquistado novamente. Ele estava na lembrança, essa restauração. Só que nesse momento, no versículo de número 4, tem alguma coisa do presente. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como a torrente do Neguebe. Eles estavam sentindo necessidade ainda de serem restaurados no presente. Então nós podemos perceber que a restauração nas nossas vidas é um ato contínuo do nosso Deus nas nossas vidas. A torrente no Neguebe era um deserto muito grande que tinha ali na Judéia. E essa ideia da torrente do Neguebe, só lembrando aqui, é que aquele deserto seco, quente, uma certa época do ano, as chuvas que caíam nas serras acima, descia, inundando toda a parte desse Neguebe, desse deserto. E aí florescia as plantações. Aí eles plantavam e ali era irrigado com essa água que vinha. Então havia uma restauração nessa região, com aquela água que vinha restaurando. Essa era a ideia que eles tinham de restauração, porque isso alegrava o coração deles quando acontecia, que eles dependiam dessa água para que viesse produzindo os seus alimentos, as suas plantações, os alimentos para os animais. Isso dá uma ideia de refrigério na nossa vida, a restauração do nosso Deus. E nós precisamos constantemente na nossa vida sermos restaurados. Nós vimos uma restauração grandiosa do filho pródigo quando volta e o pai abraça-o e regozija e se alegra.
Nós vimos ali a necessidade do povo de Israel em ser restaurado com a torrente do Neguebe. E nós vimos na nossa vida o quanto precisamos dessa restauração a cada dia na nossa vida. Nós precisamos da graça do nosso Deus inundando o nosso interior, para que possamos ser restaurados a cada dia, que possamos ter a nossa fé aumentada, que possamos ter a nossa comunhão aumentada para com o nosso Deus, que possamos sermos inundados com essa graça. Esse pai, o pai do filho pródigo, ele demonstra exatamente o exemplo da graça do nosso Deus na nossa vida. O quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos espera, o quanto Deus, aquilo que fazemos de mal para Deus, um Deus de braços abertos, esperando. Você que de repente negligenciou aquilo que você aprendeu sobre Deus. Quantas reuniões de oração nós tivemos aqui nessa igreja, e muitos pais pedindo: ore pelos meus filhos, que estão ausentes, estão distantes dos caminhos do Senhor. Eu me lembro de vários aqui que têm feito esse pedido no momento das reuniões de oração: ore pelo meu filho. O pai não esquece do filho. O pai quer o melhor para o seu filho. O pai não desiste do seu filho. Deus não tem desistido de nós. Por mais que erramos, que pecamos, nós continuamos pecadores, mas Deus tem sempre restaurado a nossa sorte. Deus tem olhado, mas precisamos ter a decisão do filho pródigo. Olha, aqui não dá mais para mim. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar para a casa do meu pai, porque lá o mínimo que eu tiver vai ser muito relacionado ao que eu estou vivendo aqui, onde eu estou, porque eu estou querendo comer comida de porcos. Meus queridos, o mundo oferece isso para as pessoas, a imundícia do pecado. O mundo oferece coisas horríveis, e quando nós caímos em si, temos o arrependimento. Nós voltamos e Deus está com braços abertos para nos receber. Deus tem um melhor guardado para cada um de nós. E no Salmo ainda, seguindo aqui no Salmo 126, o povo sentindo a necessidade da restauração no momento que estavam vivendo. Aí ele tem o versículo de número 5 que fala: o que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Já é uma projeção para o futuro. Nós vimos 3 momentos no Salmo 126, uma restauração lá no passado, com reconhecimento. Nós vimos a necessidade de uma restauração no momento da vida deles. E agora nós vimos uma projeção para o futuro: os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Nós vimos o entendimento aqui daqueles que realmente buscam a presença de Deus. Muitas vezes não é fácil. A nossa vida cristã, de repente, essa carreira não é fácil. Nós encontramos dificuldades, muitas vezes nós choramos. Estamos semeando com choro. Nós estamos passando por momentos, de repente, difíceis de ser cristão. Mas aquilo que tem lá na frente nos esperando são coisas grandiosas. Os feixes são grandes, a colheita será grande, e nós teremos então júbilo, alegria em poder colher, em poder entender essa vontade de Deus na nossa vida. O filho pródigo,
ele entendeu a sua situação caída e voltou. Ele teve uma busca pela reconciliação. Ele buscou a reconciliar com seu pai. Mas é interessante que eu falei em 3 figuras aqui, e ainda falta falar na última figura do texto, que é aquele irmão que ficou com o pai. E ele não gostou de nada daquilo. Ele não gostou do que seu pai fez com a recepção do seu irmão. Ele falou: meu pai, eu não estou gostando nada disso. Ele chegou e viu aquele barulho todo, e de repente falou para um criado, para um funcionário: o que está acontecendo? Aí o rapaz contou a história para ele. Ele falou: olha, não gostei. E o pai correu, falou: vou conversar com ele, né? O pai com muita sabedoria. Ele falou: meu pai, toda a vida eu tive aqui com o senhor, nunca te desobedeci, e o senhor nunca me deu um cabrito sequer para mim me alegrar, fazer uma pequena festa aí, pelo menos com meus amigos. E o pai falou: olha, deixa eu buscar o versículo de número 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. De repente nós não reconhecemos que nós vivemos debaixo da graça do nosso Deus. Estamos vivendo, usufruindo de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, e nós nem damos fé disso. Às vezes nós levantamos de manhã e somos ingratos com o nosso Deus. Levantamos preocupados com os nossos afazeres, com as nossas preocupações rotineiras, e nem lembramos que, se acordamos, foi pela graça do nosso Deus nas nossas vidas. Esse pai disse: olha, tudo que é meu é seu, não tem necessidade aqui, você está aqui, é meu, é seu, nós estamos juntos. Ele não se dava conta de tudo aquilo que ele tinha no momento, mas precisou aquele outro irmão sair para poder entender essas coisas. E nós vimos ali a graça de um pai. Nós vimos ali a soberania desse pai sobre a sua família. Aí devemos ter esse controle sobre a nossa família, quem é pai, quem é mãe, olhando para os nossos filhos, entendendo a situação de cada um, orando por eles, ensinando no caminho que deve andar, e fazendo com que busque a reconciliação com o nosso Deus, aquele que tem necessidade de voltar, e fazer com que aquele que não precisa voltar, aquele que está no caminho do Senhor, que entenda a grandiosidade daquilo que Deus tem dado a cada dia na nossa vida. Nós fomos reconciliados, meus queridos, com Deus, através de Cristo. Nós também todos havíamos perdido esse direito dessa paternidade. Toda a humanidade havia perdido lá no Éden. Nós éramos caídos e fomos reconciliados. Romanos 5,10 diz: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso é muito bom, essa reconciliação que nós temos com o nosso Deus. Entendermos a salvação. Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós entendemos essa reconciliação através dessa graça, desse favor imerecido de Deus para conosco. Nós não merecíamos a salvação em Cristo,
E o nosso Deus, então, através do seu Filho, na morte, na cruz, na ressurreição, ao terceiro dia, vencendo a morte, pagando os nossos pecados na cruz do Calvário, nos reconciliou com o nosso Deus. Também éramos caídos, nós éramos o filho pródigo também, caído, comendo das misérias do mundo. E Deus, com o seu grande, infinito amor sobre cada um de nós, nos reconciliou juntamente com Cristo. A figura desse Pai retrata a figura de Deus com os braços abertos nos esperando. A figura desse Pai nos retrata um Deus de amor, de graça. A infinita graça de Deus sobre a vida de cada um dos seus filhos. Entendendo a situação de cada um, buscando a conciliação entre cada um, a comunhão, e Ele poder ter novamente nos seus braços todos os seus filhos. Que nós possamos buscar no Senhor essa reconciliação, essa aproximação, esse convívio de filho para pai. E o nosso Deus tem o melhor preparado para cada um de nós. A sua graça nos basta a cada dia. Que através da tua graça nós recebemos todo o benefício necessário para que possamos vencer todos os obstáculos da nossa vida. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia. Que você possa continuar na presença do nosso Deus, buscando a cada momento, buscando a reconciliação, arrependendo das suas atitudes, daquilo que você tem feito que não tem agradado ao Pai. E poder voltar, buscar a presença do nosso Deus. E Ele estará com seus braços abertos, olhando de longe, aguardando o momento certo de dar o abraço e acolhê-lo novamente para si. Eu gostaria de estar encerrando esse momento. E lembrando que hoje à noite nós teremos culto presencial. O decreto municipal volta aos seus termos anteriores, que permite nos reunir, ainda com restrições, mas as pessoas de 15 a 59 anos estão autorizadas a cultuar, a vir ao culto presencial aqui na igreja. Eu gostaria de convidar você que tem condições de vir, que pode vir, venha cultuar o nosso Deus nessa noite, às 19h30, aqui na igreja. Nós estaremos esperando por você. Venha dar aquilo de melhor que tem de você ao nosso Deus, ao nosso Pai, que é cheio de graça e de bondade. Que você possa nesse dia aproveitar o dia do Senhor e estar na presença do Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar encerrando esse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela presença do Senhor no nosso meio, a presença do Teu Espírito, ó Pai, nas nossas vidas, ó Deus, e que possamos, ó Deus, através, ó Deus, do entendimento da Tua palavra, nos aproximar do Senhor, reconciliando com o Senhor a cada momento, buscando a Tua presença, ó Deus, nos aperfeiçoando, porque o Senhor é perfeito. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, tem nos confortado. E queremos te pedir, ó Deus, que continue conosco. Cada família, ó Deus, que estão nos seus lares nesse momento, que o Senhor continue dando graça, ó Deus. Dando condições, ó Pai, que eles possam continuar perseverante, ó Deus, nos teus caminhos. Muito obrigado, ó Deus, fica conosco. No culto logo à noite, ó Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos encha, ó Deus, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, e nos conforte, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu amor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até esse momento, e que Deus abençoe a tua vida.